Agora, a gente também entra numa época de muito trabalho para a nossa equipe aqui no CNN Money, que é a temporada de balanços do primeiro trimestre chega sob a sombra das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Conflitos recentes que alteram as projeções para os setores que são bastante estratégicos da economia e podem ditar o ritmo destes resultados nas próximas semanas. Sobre os possíveis impactos desta conta da guerra, vamos dizer assim, nos números das empresas, conversamos agora com Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP Investimentos. Fernando, sempre um prazer conversar contigo, meu caro. Seja bem-vindo, um ótimo dia a você. Obrigado, Gabriel. Bom dia. Isso conversa com o resultado das companhias, meu caro? O que está acontecendo lá no Oriente Médio pode mudar o resultado de alguns setores já para este primeiro trimestre? Ou a gente vai ver mais uma conversa sobre projeções, o que pode acontecer daqui para frente? Como é que você enxerga este tema, guerra, efeito guerra, para essas divulgações a partir desta semana? Olha, para os resultados em si, a gente acredita que ainda não teremos grandes impactos da guerra nos números reportados pelas empresas. Com certeza, esse assunto será muito importante nas conferências de resultado, quando as empresas falam de expectativa para o ano. Afinal de contas, essa alta do petróleo está se mostrando mais persistente do que o esperado inicialmente, e isso invariavelmente vai bater em inflação. A gente está vendo também notícias de falta de insumos já em algumas cadeias de produção, empresas reclamando de inflação de custos. Então, de fato, acho que esse tema, olhando para os próximos trimestres e o que as empresas vão trazer nas conferências de resultado, acho que vai ser um tema bastante importante que os analistas vão se debruçar e vão ficar bastante de olho. Quando a gente olha as expectativas de lucro do Ibovespa para o ano, elas têm, na verdade, melhorado desde o início da guerra, mas isso tem a ver simplesmente pelo grande peso das petroleiras no índice Ibovespa. Então, a projeção de lucro por Ibovespa ela tem melhorado, mas muito a ver com a expectativa de preço de petróleo mais alto e os analistas revisando as suas expectativas de lucro para aquele setor específico. Expectativa para petróleo mesmo, a gente deve ver efeito neste primeiro trimestre, porque a gente pegou a guerra ali no começo de março, vamos dizer assim, e temos algumas petroleiras, dá para a gente listar aqui, que estão presentes no Ibovespa. A própria Petrobras, tem PetroRecôncavo, Brava Energia e, se não me engano, Prio. Essas são as quatro Sim, empresas aí que estão presentes no Ibov. Para essas a gente deve ver algum exatamente. efeito, mas ou vocês ainda não enxergam também, como em todo o mercado, efeito guerra para os resultados dessas companhias especificamente? Ainda há pouco, né, nos efeitos Entendi. dessas companhias no primeiro trimestre, porque, como você falou, o preço do petróleo acabou subindo mais no final do trimestre, né, a partir de março. Mas a gente sim espera bons resultados para as empresas do setor petroleiro aqui nesse primeiro trimestre. Temos uma expectativa de quase 10% de crescimento de lucro operacional ano contra ano. Agora, olhando para os próximos trimestres, aí sim, esse deve ser um setor que vai mostrar resultados bem mais fortes, né, a partir já do segundo trimestre. E aí vamos ver quanto tempo o preço do petróleo vai se manter aí perto desses US$ 100. O que o mercado tem debatido muito é que provavelmente o preço do petróleo se mantém mais elevado do que no cenário pré-guerra. Então, mesmo que essa guerra seja resolvida, a expectativa é que deve demorar, né, para voltarmos à normalidade e, portanto, o preço do petróleo vai se estabilizar num patamar mais alto do que previsto anteriormente. Para além do efeito mais lógico, que é petróleo mais alto, empresas vão ganhar mais dinheiro, vão vender mais um petróleo mais caro, vão ter uma receita maior para os próximos meses. Quais setores vocês enxergam talvez como mais sensíveis a este tema, a conta da guerra para operações aqui no Brasil? Quais são aqueles que, durante essa temporada de resultados, a gente tem que ficar atento? Há conversas de analistas, aos relatórios que vão ser publicados, às teleconferências de resultados, onde os executivos vão ser perguntados. Quais são aqueles mais sensíveis para além de petróleo, Fernando? Olha, acho que a atenção especial
vai se dar nos setores domésticos. Afinal de contas, esses setores domésticos não apresentaram bons resultados no quarto trimestre. Quando a gente olha a última temporada de balanços, nas nossas estimativas, ela foi a pior das últimas 5, 6 safras de balanço. Só 25% das empresas bateram expectativas de lucro no quarto trimestre, e muito por conta de uma desaceleração da economia do Brasil, que a gente viu no quarto trimestre. Tiveram alguns efeitos calendários também. E no primeiro trimestre, acho que a gente vai ficar bastante de olho nesses setores domésticos para ver se vamos enxergar alguma recuperação ou não em relação ao quarto trimestre. O que as nossas estimativas indicam, e também as estimativas do consenso, é que o primeiro tri deve ser um pouco melhor do que o quarto trimestre. Então, sim, esperamos alguma recuperação nesse primeiro tri dos setores mais domésticos, como construção civil, como o setor de varejo, enfim, e vários outros. Porém, acho que o grande ponto vai ser, ok, mas mesmo com o primeiro trimestre melhor, o que esperar para o restante do ano, né? Será que essa inflação de custos vai conseguir, as empresas vão conseguir repassar isso para preço, vão conseguir manter margens? Então, mesmo que o primeiro trimestre venha um pouco melhor para essas empresas do setor doméstico, como a gente espera, acho que as dúvidas para o restante do ano, elas continuam valendo. Taxa de juros em 13% não ajuda, com certeza, essas companhias, né, Fernando? Enquanto o Banco Central estiver discutindo se precisa de mais juros, se precisa de menos juros, o mercado já colocou na conta, pelo menos um boletim Focus, que teremos 13% de juros no final deste ano. Isso não é nem de perto o que imaginávamos e o que gostaríamos para ajudar esses segmentos que estão tentando se recuperar. Sem dúvida. Pré-guerra, o mercado esperava uma Selic terminal aqui nesse ciclo de corte próximo de 12%. No começo da guerra, a curva chegou a precificar uma Selic terminal mais próxima de 14%, ou seja, um ciclo bem pequeno de corte, mas agora já estabilizou próximo desses 13%. Claramente ajuda, né, trazer a Selic de 15 para 13, mas para as empresas que estão mais endividadas, que precisam reestruturar suas dívidas, 2 pontos percentuais de redução na Selic não resolve tanto assim o problema, né? Então, eu diria que esse tema de alavancagem financeira e de empresas que estão muito endividadas é um tema também que segue bastante relevante, que todo mundo vai ficar bastante de olho, porque, de fato, a gente tem uma expectativa de um ciclo tanto mais curto do Banco Central, quanto com cortes menores, né? A expectativa é que o BC corte essa semana a taxa em 0,25. No pré-guerra, todo mundo esperava que o BC iria já com meio ponto percentual de corte nas próximas reuniões. Então, acho que o BC vai usar essa parcimônia, dado um cenário maior, de maior incerteza no mundo. Agora, esse é um tema também interessante. Na temporada passada, a gente olhou para os resultados, vimos preocupação. Preocupação do Grupo Pão de Açúcar, que na descrição ali na DRE tinha, inclusive, apontamentos da auditoria e da própria gestão falando sobre dificuldade, até incerteza sobre continuidade de operações. Dito e feito, pouco tempo depois, recuperação judicial. Nós tivemos também a Raízen, que olhávamos para os resultados, víamos uma alavancagem muito grande, um compromisso com juros também enorme. Dito e feito, pouco tempo depois, recuperação judicial. Deve ser outro tema importante, no caso, recuperações extrajudiciais ainda para essas duas companhias. Devem ser, talvez, tema importante, Fernando, dessa temporada, também essas companhias que estão enforcadas. A gente vai ter mais e mais casos como o GPA, como o Raízen. Você vê preocupação com o mercado nessa estrutura das dívidas que a gente contraiu nos últimos anos, desde aqueles 2% de juros lá em 2020? Sem dúvida, esse tema vai seguir sendo bastante relevante, um ponto de atenção importante para o mercado. A gente acompanha de perto a situação financeira dos balanços das companhias no Brasil, e a notícia que eu tenho é que a média dos balanços segue muito boa, né? A gente vem acompanhando esses dados muito de perto. Um exemplo disso é que os dividendos e recompras das empresas seguem em níveis bastante elevados. Então, as empresas brasileiras estão gerando caixa e retornando esse caixa para os acionistas, o que mostra que a situação de balanço, na média, está bastante confortável. Agora, existem várias exceções à regra, e a gente já vinha trazendo isso nos nossos monitores, grupos que estavam mais alavancados e que
teriam que passar por algum tipo de reestruturação, como você falou, Grupo Pão de Açúcar, é o caso da Raízen, é o caso da Braskem, enfim, algumas empresas sim estavam com a sua alavancagem mais desestruturadas, e o que a gente viu é que todas elas já passaram por algum tipo de ação, seja de aumento de capital, seja via possível de venda de ativos, como é o caso do Grupo CSN, enfim, todas elas estão olhando para algum tipo de reestruturação das dívidas, ou via venda de ativo ou aumento de capital, ou até, né, uma recuperação extrajudicial, como você mencionou, mas na média, os balanços das empresas listadas no Brasil, ele segue bastante confortável. Então, eu diria que não é uma preocupação de um risco sistêmico, porém, é um ponto de atenção que todo mundo vai seguir bastante de olho. Perfeito. Inclusive, nós temos várias M&As que foram acontecendo nesses últimos meses de empresas que não estão, talvez, em busca de crescimento, de entrada em novos mercados. É muito por parte das empresas que estão tentando vender ativos com preços mais em conta para reestruturar estas operações, para se reajustar, para diminuir de tamanho, para conseguir cumprir com dívidas. Então, temos até um cenário de M&A aquecido, praticamente igual ao de 2024, que tínhamos ali no finalzinho de 2025, empresas que estão vendendo mas com objetivos diferentes. Agora, outro ponto interessante para essa temporada, eu queria a tua percepção sobre isso, é queda de câmbio. A gente vê o dólar cada vez mais fraco, isso deve ser tema também para alguns balanços. Por exemplo, empresas que têm dívidas no exterior, empresas que têm receitas lá fora, devem dar atenção especial para este câmbio, que agora está em R$ 4,96. Realmente bastante impressionante a trajetória do real nos últimos meses. Exatamente. Esse é um ponto bem importante, porque as empresas exportadoras, dentro do índice Bovespa, por exemplo, elas representam mais de 30% do índice. Então, de fato, quando a gente agrega a expectativa de resultados e olha qual vai ser a expectativa de crescimento de receita, crescimento de lucro, etc., a gente vê um crescimento de receita pequeno, né, menos de 5% de crescimento de receita no ano contra ano para o índice como um todo, e a gente espera uma contração de lucros ano contra ano. E grande parte da explicação do porquê desse crescimento baixo de receita e dessa contração de lucro vem justamente das empresas exportadoras, né, das empresas de commodities, que no primeiro trimestre do ano passado tinham um câmbio médio bem mais alto, né? Lembrem que o câmbio em janeiro de 2025 bateu 6,20 e agora está aí nesses níveis abaixo de R$ 5. Então, de fato, para essas empresas que reportam em reais, mas têm receita em dólares, elas vão apresentar uma contração de receita e contração de lucro, e isso acaba pesando nos números como um todo, quando a gente agrega e olha para o índice Bovespa de maneira geral. Agora, por outro lado, para as empresas dos setores domésticos, que eu comentei aqui, o risco de inflação de matéria-prima, enfim, inflação de insumos, o câmbio mais apreciado ajuda, né, a conter um pouco dessa inflação. De fato, para a economia doméstica, o câmbio mais apreciado ajuda numa inflação mais controlada. Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, sempre um prazer conversar contigo, meu cara. Até uma próxima, um ótimo dia, boa semana a toda a equipe. Obrigado, Gabriel. Até a próxima. Valeu.